2 gerações se passaram desde os dias de Noé até os dias de Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. Após o julgamento que veio sobre a geração de Noé, seria razoável supor que era quase impossível para os descendentes de Noé esquecerem o refúgio gracioso que Deus havia provido na arca. Mas não. Assim como a história de Noé tinha um fundo sombrio e depois um raio de esperança, o mesmo aconteceu com a história de Abraão. A escuridão caiu sobre a planície de Sinear, onde a orgulhosa rebelião da humanidade continuou na forma de sua recusa em tratar Deus como tal e encher a terra como ele havia proposto. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E eles se reuniram e disseram uns aos outros: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, 1-4. A empreitada foi abruptamente interrompida, é claro. Conhecendo o coração e a mente da humanidade, Deus disse: Isso é apenas o começo. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Gênesis 11, 6, 7. E foi exatamente o que o Senhor fez. Gênesis 12, no entanto, nos mostra outro raio de esperança. Em contraste direto com aqueles que se reuniam onde achavam melhor e queriam fazer um nome para si mesmos, Abraão foi ordenado por Deus a deixar para trás a terra que conhecia e colocar sua reputação, seu tudo, na verdade, nas mãos de Deus. Ele foi chamado a confiar na promessa de Deus: De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Somente Deus pode tornar o nome e um legado verdadeiramente grandes. E a linha melódica que percorre o resto do Velho Testamento é essencialmente esta: em Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Em outras palavras, Deus prometeu que a descendência de Abraão traria a bênção que foi perdida como resultado da queda. Foi Deus quem, em resposta à Torre de Babel, dividiu e dispersou uma humanidade empenhada em desafiá-lo. Você pode experimentar um pouco dessa divisão em sua própria família nesse Natal. Você certamente lerá sobre isso nos jornais. E é Deus quem une e reúne uma humanidade que deseja adorá-lo. Um filme antigo lançado na década de 1970 chamado O Último Natal, que teve parte de suas filmagens perto de uma igreja nos Estados Unidos. É sobre um empresário moribundo que descobre que está morrendo pouco antes do Natal e faz o possível para fazer as pazes com a família que havia abandonado anos antes. Vou deixar que você veja como esse enredo se desenrola. Mas a maravilhosa história da Bíblia é que Deus está fazendo exatamente isso, reunindo seu povo e fazendo novas todas as coisas. Esse foi o seu propósito através das gerações da família de Abraão, 42 para ser exato, até o primeiro Natal e os dias de Jesus. No entanto, a linhagem escolhida quase parou antes que o filho de Abraão, Isaque, tivesse a chance de se casar e ter filhos. E, surpreendentemente, foi o próprio Deus que pareceu ameaçar as promessas que havia feito a Abraão. Deus disse a Abraão para tomar seu único filho, aquele sobre quem repousava a promessa de abençoar famílias em todo o mundo, reunindo-as como povo de Deus, e oferecê-lo como sacrifício. Este mandamento não era algo simples. Nenhuma explicação foi dada e nenhum benefício foi garantido. E, no entanto, Abraão obedeceu a Deus e levantou-se de madrugada para começar sua viagem com Isaque. A fé nas promessas da aliança de Deus que levaram Abraão a fazer as malas e deixar para trás sua antiga vida o capacitou a ser obediente, mesmo em meio a uma provação inconcebível que ameaçava essas mesmas promessas. Gênesis 22, 1-5. Depois de viajar quase 72 quilômetros com seu filho, no terceiro dia, Abraão olhou para cima e viu a montanha para a qual havia sido enviado, o Monte Moriá. E à medida que se aproximavam, ele certamente antecipou a pergunta que acabou vindo de Isaque: Eis o fogo e a lenha,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Mesmo assim, Abraão confiava no Senhor. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, 7 e 8. Quando a história atinge seu clímax, com o filho amarrado em um altar de sacrifício e o pai pronto para fazer o impensável por causa de sua fé e temor ao Senhor, Deus intervém, enviando um anjo para interromper o sacrifício de Isaque. Abraão olhou para cima e viu um carneiro preso na moita e o ofereceu como holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22, 13. Abraão havia dito que Deus proveria um cordeiro, mas em vez disso, ele providenciou um carneiro. Isso não é um pouco estranho? Talvez não. Talvez a palavra profética de Abraão estivesse indo além de Moriá naquele dia, indo no berço de Belém, perto de onde um anjo interromperia alguns pastores que cuidavam de seus rebanhos à noite. Aqueles pastores deixavam seus cordeiros para ir ver outro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E tirar nossos pecados é exatamente o que ele fez. Há cerca de 2000 anos, no Monte Moriá, Deus fez com que seu filho, o que Abraão não precisou fazer com Isaque. Naquele dia, Deus levou seu filho até o topo da colina. Nos ombros daquele filho, a madeira para o sacrifício o sobrecarregava com um grande peso. E na cruz, o filho foi ferido. O filho foi o sacrifício. Esta é a história da salvação. A história de como todas as famílias da terra serão abençoadas, à medida que Deus reúne um povo que habitará com ele em unidade e harmonia para sempre. O que aconteceu com Abraão só pode ser entendido à luz do Cristo. O que aconteceu naquela manjedoura só pode ser entendido à luz da cruz. Deus agora está estendendo sua mão e reunindo pessoas de todas as nações, salvando um médico aqui e um estudante universitário ali, uma criança antes de dormir e uma bisavó em seu leito de morte. Ele salva pessoas de todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Pense em quantos milhões adorarão a Cristo neste Natal, reunindo-se com o povo de Deus para cantar louvores a Ele. Surpreenda-se com o fato de que estaremos entre eles. Isso é obra de Deus, em cumprimento de sua antiga promessa a Abraão, e é glorioso aos nossos olhos.